Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Ademir Santos, mais um vídeo para o canal. Peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. E aqui nós vamos entrar no argumento de texto, contexto e interpretação e aplicação daquilo que nós lemos e conhecemos e temos propriedade como de causa. E não consigo falar de interpretação de texto sem ele. Ele quem? Nosso Senhor Jesus. Todos nós sabemos que para interpretar qualquer texto, por mais simples que seja, precisamos de um texto, contexto, informação, compreensão, interpretação, conhecimento, sabedoria e informação. Jesus, toda vez que era abordado, indagado ou interrogado pelos escribas e fariseus, ele sempre usava suas frases peculiares. Jesus perguntava: como está escrito? Como lês? Como interpretas? E agora, a partir de agora, estaremos abordando 4 questões e eu vou colocar o Senhor Jesus nessas situações e você vai ver como Jesus desbancava os críticos da sua época. Mateus capítulo 22, versículo 15, está escrito: então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma coisa ou alguma palavra. Olha o versículo 16, e você vai observar que eles usavam diversas maneiras e diversas modalidades. Enviaram-lhe discípulo juntamente com os herodianos para lhe dizer: olha a artimanha, a sutileza, olha a linguagem que os caras usavam para tentar surpreender o nosso Senhor Jesus. Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem se importar com a opinião dos outros, porque não olha para a aparência da pessoa. Olha a linguagem. Observamos o versículo 17, como eles agiam com as suas artimanhas. Assim sendo, diga-nos o que o Senhor acha. É lícito pagar imposto a César ou não? Aí vem ele quem? O Senhor Jesus, categórico. Jesus entra aqui, olha, dá uma lavorada dos camaradas. Acompanha comigo o versículo 18. Olha o que diz. Mas Jesus, percebendo a maldade dele, respondeu: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me uma moeda do imposto. Então trouxeram-lhe o denário e Jesus perguntou: de quem é a esfinge que está na moeda? Então todos disseram: de César. Então Jesus respondeu enfaticamente: então dai a César o que é de César. E como é que Jesus desbanca eles? Mateus 22, versículo 22 diz assim: e ouvindo isto, se admiraram, deixando, foram embora. Vamos para a segunda questão, onde o mestre, o Senhor Jesus, desbanca os seus críticos. A segunda questão é a questão da ressurreição, descrita em Mateus capítulo 22, versículo 23. Naquele mesmo dia, alguns saduceus que diziam não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus e perguntaram: mestre, eles vêm com aquela conversa de que tinha um homem que era casado e morreu, não gerou filhos com a sua esposa, e assim passaram os 7 homens, e a pergunta dos caras é: e no céu, quem será o marido dessa mulher? Olha a lábia dos caras. O cara era casado, morreu sem deixar filho, e os 7 irmãos desse camarada casou com essa mulher, deixou ela sem filhos, e os caras agora querem saber, mesmo eles não acreditando em ressurreição, se no céu, quem seria o marido daquela mulher. Agora olha ele quem? Nosso Senhor Jesus. Olha a lapada que Jesus dá. Mateus 22, versículo 29. Jesus respondeu: o erro de vocês está no fato de não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Após essa lavorada, Jesus junta todo mundo e fala: porque no céu nem se casa, nem se dão em casamento, porque eles serão como os anjos de Deus. Como é que os caras saíram desorientados? Versículo 30 ao 32. Porque na ressurreição nem casam, não dão em casamento, mas são como os anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, você nunca leu o que disse Deus? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Deus não é Deus de morto, mas Deus
de vivo. O que ouvido isso, todos maravilhavam da sua doutrina. Vamos para a terceira questão, quando Jesus desbanca os críticos ao seu ministério na época. E a terceira questão é a questão do grande mandamento. Essa questão é crucial, mas Jesus colocou os caras no bolso. Leremos Mateus capítulo 22, versículo 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em um conselho. Os caras ficam sabendo, Jesus já vinha desbancando, desmontando, sabe? Jesus ia colocando os camaradas no bolso. Os caras ficavam maravilhados, os caras ficavam pasmados, as multidões ovacionavam, muita gente dizia, ele prega como quem tem autoridade. E aqui, na questão do grande mandamento, os caras já ficou sabendo que Jesus já tinha desbancado uma cambada de gente ruim lá atrás, no quesito texto, contexto, interpretação e aplicação da lei. E agora, eles se reuniram mais uma vez para tentar pegar Jesus numa situação que envolve o grande mandamento. Leia comigo o versículo de número 35. E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: mestre, qual é o grande mandamento? Percebeu que os caras já vêm com a maldade? Percebeu que eles já vêm com mal intenção, querendo colocar Jesus contra a lei, contra o povo na época e contra os escribas e fariseus e saduceus? A cambada está armando uma cilada para Jesus. Jesus, sabendo da maldade, Jesus chega e arrebenta com tudo. Olha o que diz o versículo 38. Este é o grande primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus sobre toda a tua força, sobre toda a tua alma e sobre todo o teu entendimento. E o segundo é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Os camaradas, mais uma vez, foram envergonhados no quesito texto, contexto, interpretação e aplicação das Escrituras. Vamos, então, para a última questão, quando Jesus desbanca os críticos da sua época. Essa questão está envolvendo quem? O título, Cristo, o Filho de Davi. A cúpula toda estava reunida e Jesus chega na mesa. Eita, parece-me ver, quero parafrasear. Tá escriba, fariseu, essênio, zelote, tá uma cambada de gente sentada na mesa. Jesus chega com autoridade e diz: vem cá. Eita glória, vamos ler o texto? Estando todos reunidos, Mateus 22, 41. Estando todos reunidos os fariseus, Jesus lhe perguntou: o que pensam vós do Cristo? De quem ele é filho? E aí os caras já entram rasgando. E eles responderam: de Davi. Responderam com muita convicção. Aí Jesus tira o teor da letra e entra no espiritual. E no espiritual, leia comigo o versículo 43. E Jesus perguntou: então como é que Davi, pelo Espírito, chama o Cristo de Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, se Davi o chama de Senhor, como pode ser ele filho de Davi? E como é que os caras saem dessa situação? Versículo 46, Jesus deixou todo mundo mudo e ninguém podia lhe responder uma palavra. A partir daquele dia, ninguém mais ousou lhe perguntar nada. Meu querido, não estranhe os críticos, não estranhe os contra, não estranhe aqueles que querem pôr em xeque tua chamada, teu ministério e a tua vocação. Leva para a Bíblia e depois sobe o nível, vira o ponteiro e entra no espiritual, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.